Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua vida e na vida da sua família. Mais uma vez nos reunimos aqui, irmãos, para cultuar ao nosso Deus, cultuar ao Senhor da glória e celebrar a Ele com ações de graça, irmãos. Esse mês de julho nós fazemos mais um ano, mais um aniversário da Primeira Igreja Batista da Barra. Nós fazemos 10 anos de existência e um ano como igreja organizada. Primeira Igreja Batista da Barra, em Salvador, aqui no estado da Bahia. E por isso nós temos muito que agradecer ao Senhor. Tanto é, irmãos, que Deus colocou em meu coração, que nesse mês as mensagens da manhã vão ter como tema rendendo graças ao Senhor. Rendendo graças ao Senhor. E eu queria deixar para os irmãos, nessa primeira parte, a passagem da Bíblia que se encontra lá no Salmo de número 100. Abra sua Bíblia comigo. Salmo 100. E o Salmo 100 fala assim, irmãos. Acompanhe comigo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria e apresentável diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele nós somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei graças, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração é a sua fidelidade. O Salmo fala, irmão, de render graças ao Senhor. E nós, como igreja do Senhor, temos muitas coisas para render graças a Deus. Rendamos graças a Deus através de louvores, rendamos graças a Deus através do seu serviço, rendamos graças a Deus através de nossa voz e nossa proclamação, que só o Senhor é Deus, que só Jesus é o Senhor. Vamos estar louvando a nosso Deus, louve ao nosso Deus conosco e que venhamos aprender com o Senhor. Vamos orar antes de ouvirmos o louvor? Bendito Deus, amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia, agradecemos a Ti por mais um ano, Senhor, que mesmo em meio às lutas e às tribulações do dia a dia, Tu nos ofertaste, Senhor. Agradecemos a Ti por mais um ano da Tua igreja estabelecida ali na Barra, Senhor, aqui em Salvador. Ser com Tua igreja a cada dia. Bendizemos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, rendemos graças a Ti, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Ó Senhor, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar partilhando com meu irmão, com meu amigo, este culto, Senhor. Fala nossos corações através dos louvores, fala nossos corações através da Tua mensagem também, Senhor. Coloca em nosso coração um coração agradecido a Ti, em nome de Jesus. Amém? Louvemos ao Senhor. Cordeiro Santo que nos
as gravuras e os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre. Eu creio no Cristo que é vencedor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre. Eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Os relatos do Evangelho nos permite viajar no tempo, mergulhar em cenários rurais, urbanos e perceber pessoas indo e vindo em todos os contextos e carregadas de motivações as mais variadas possíveis. O Evangelho de Marcos, capítulo 9, relata um episódio muito interessante. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo isto acontece ao teu filho? Ao que ele respondeu: desde a infância. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe disse: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino clamou: eu creio. O ambiente da operação de Deus na vida do ser humano é um coração cheio de fé, que exclui os resíduos de incredulidade e nos permite as mais impressionantes e tremendas experiências com Deus. O tema da nossa campanha para este ano é Eu Creio, assim como a exclamação daquele pai. Portanto, desafio a você a que seja um cooperador do Evangelho na comunicação da verdade, fazendo com que a mensagem de libertação chegue a toda a Bahia. Desafio também que você se junte a nós nesse grande exército de intercessores e seja um colaborador na dedicação da sua oferta. Portanto, queridos, creia assim como aquele pai e transmita essa mensagem a quem precisa ouvir. Deus use e abençoe grandemente a tua vida. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, com
como nos disse o Senhor. Bem, estou aqui para falar um pouco como foi a minha estada inicial na Congregação Batista da Barra. Em 2012, Leandro, que é meu atual marido, no caso, estava passando por algumas crises emocionais e assim sentiu falta, necessidade de se aproximar mais de Deus. Então ele começou a procurar um tempo. De repente ele se deparou na Congregação Batista e foi recebido pelo pastor Vanzilé e irmã Lígia. E ele começou a congregar com aqueles irmãos. Em 2003, no caso, ele conversou com o pastor e falou sobre mim, falou que tinha uma namorada, que já estava novo e tinha intenção de casar. O pastor Vanzilé deu maior força, se colocou à disposição no que fosse necessário. E nesse interim, eu ainda morava em Feira de Santana e trabalhava na Universidade Estadual de Feira de Santana e vinha passear nos finais de semana na casa da família de Leandro. Em um desses finais de semana, ele me convidou para ir à congregação. Quando chegou lá, a irmã Lígia e o pastor Vanzilé nos receberam. Eu costumo dizer que quem me recebeu não foi um pastor, nem a mulher do pastor, foi um pai e uma mãe. Eu costumo dizer que eu ganhei um pai e uma mãe aqui em Salvador, que foram eles dois. Eles me receberam muito bem, no caso, me acolheram e eu me senti em casa, como se eu estivesse congregando na minha antiga igreja. E eu comecei a congregar, em pouco tempo eu assumi a classe de crianças e ajudava nos cultos. Eu atendia as crianças que vinham do Morro do Gavazza, eu e a irmã Lígia. Quando ela não estava na classe, eu estava dando apoio a ela. Depois de um tempo veio também a esposa do ainda, no caso seminarista, Lázaro Sodré, Tayane, e ela também me ajudava, no caso, com essa classe. E ali, no mês de setembro, no caso, aprove a Deus, nós casamos. E o pastor Vanzilé organizou toda a tramitação. Contactou com os irmãos da igreja. Esses irmãos da igreja também nos ajudaram muito bem. Ficaram responsáveis pela ornamentação da igreja, pela questão das guloseimas, principalmente a irmã Helenai e a irmã Selma, no caso. E assim eu pude aprender muito com a irmã Lígia, com o pastor Vanzilé, ser realmente uma irmã que busca, no caso, ser parecida com Cristo. E comecei a desenvolver esse trabalho. No mês de setembro de 2013, nesse mesmo ano que eu casei, eu tinha prestado um concurso em 2010 para a Prefeitura Municipal de Salvador. E a Prefeitura me convocou, então eu passei a residir aqui em Salvador. Então assim, eu passei a ter mais disponibilidade para o trabalho da igreja. Alguns trabalhos evangelísticos também foram feitos no Morro do Gavazza e no próprio bairro da Barra. E os irmãos, no caso, todo mundo junto, unânimes, em um só propósito, que era assim, difundir o reino de Deus, pregar o reino de Deus. E eu continuei a igreja. Chegou um determinado momento, o pastor Vanzilé, por motivo de saúde, precisou se ausentar e o pastor Roque Badaró assumiu a congregação, que não mais funcionava na rua Marquês de Caravelas, mas agora na rua Recife, no mesmo bairro da Barra. E eu comecei ainda a dar continuidade aos trabalhos que eu vinha desenvolvendo na congregação, e a congregação cresceu para a honra e glória do Senhor, se fortaleceu e se tornou uma igreja. Essa igreja na qual eu assumi algumas funções, como professora de criança, segunda secretária da igreja, e atualmente eu assumi o cargo de diaconisa. Assim, nós poderíamos pensar assim, qual foi a importância de você congregar nessa igreja? Eu costumo dizer que foi assim, essencial na minha vida, pois eu pude, no caso, me colocar à disposição do serviço do Senhor, no caso, testemunhar o amor dos irmãos pela palavra de Deus, pelo reino de Deus, no caso. Existiram várias situações nesse momento que nós precisávamos orar, e nós orávamos um pelo outro, embora a congregação fosse pequena, mas não faltava o zelo pelos irmãos, o cuidado que nós tínhamos com os irmãos, e esse cuidado continua até hoje. Eu agradeço muito a Deus de ter oportunizado a minha estada na Congregação Batista da Barra. Foi a minha primeira igreja
eu congreguei em Salvador e a igreja foi importante para a minha formação, tanto formação profissional, como formação pessoal, como formação religiosa e o principal, a preparação para poder propagar o reino de Deus. É uma igreja que os irmãos dão testemunho, no caso, uma igreja viva, uma igreja que está procurando crescer, uma igreja que tem a veia missionária. Isso é muito importante. Nos dias de hoje, a igreja ter essa vontade, essa necessidade de continuar expandindo o reino de Deus. Então eu me sinto muito grata, no caso, inicialmente ao pastor Vanzilei e à irmã Lígia, aos irmãos que congregavam lá. Hoje também eu agradeço a toda a congregação, principalmente também ao pastor Roque e a sua esposa Regina Badaró. Meu muito obrigada, que esse trabalho possa se perpetuar eternamente. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua vida e na vida da sua família. Esse mês, irmão, nós fazemos 10 anos de igreja, né? Desde a época da nossa congregação. Estamos fazendo também 1 ano de igreja organizada. E nós temos muito a agradecer ao Senhor por isso. Agradecer porque Ele tem sustentado a sua igreja, porque Ele tem capacitado os seus líderes, os seus obreiros. E nessa intenção, Deus colocou em meu coração em fazer, neste mês de julho, algumas reflexões sobre gratidão, irmãos. Sobre sermos agradecidos ao Senhor. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já agradeceu pelo pão diário? Você já agradeceu por Deus ter abençoado a sua família? Você já agradeceu hoje pela sua salvação? Vamos estar orando? Santo Deus, amado Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque até aqui Tu nos tem ajudado, até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem sido sustentador da nossa família, nosso fortalecedor, que mesmo em meio à luta, Senhor, sabemos que Tu está conosco, Senhor. Pedimos a Ti que Tu venha falar ao nosso coração durante este mês e também no dia de hoje, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? E hoje, irmãos, o texto que o Senhor colocou em meu coração se encontra no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Certo? Daniel 6, do 1 ao 10. E fala assim a palavra do nosso Deus.
pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E ao rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. E todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores, concordarem que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por um espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do Deus, como costumava fazer. Irmãos, o tema da reflexão de hoje é motivos para agradecer ao Senhor. Motivos para agradecer ao Senhor. Como eu falei antes, perguntei, você já agradeceu a Deus hoje? Já disse, Senhor, obrigado pelo meu alimento, obrigado pela minha família, obrigado pela minha igreja. Eu sei, irmãos, que tem dias que nós acordamos e muitas vezes não temos vontade nenhuma de agradecer. Nós procuramos motivos e não achamos, irmãos. Nessa época mesmo de pandemia, nós ligamos a TV, abrimos a internet e só vemos notícias péssimas. É desemprego, é recessão, são mortes, pessoas internadas, mortes no nosso meio, parentes às vezes contaminados com essa doença. E nós pensamos, o que é que eu tenho a agradecer? Por que agradecer? Finanças, família, pandemia, tantos problemas, tantas preocupações. Mas Daniel, irmãos, um belo dia, ele recebeu uma notícia, Daniel já era idoso nessa época, ele recebeu a notícia que ele iria ser morto. Porque ele sabia que se fosse proibido adorar, fazer petições a Deus, ele como um servo fiel, com certeza ele seria morto. Mas mesmo assim, sabendo que ele iria morrer, que muitos de seus compatriotas também, que eram fiéis israelitas, iriam morrer porque iriam fazer petições ao Deus Yahvé, o Deus verdadeiro. Mesmo assim, ele vai para o seu quarto, abre a janela de forma que todos veem e ele ora a Deus e rende graças, irmãos. Ele rende graças a Deus, mesmo sabendo que ele ia ser lançado à cova dos leões e que enfrentaria a sua morte. A sua morte, irmãos. Mas o que nós aprendemos com Daniel, irmãos, sobre gratidão? O que é a nossa igreja, que está fazendo 10 anos de idade, está fazendo 1 ano de organizada, o que é que nós aprendemos com Daniel sobre render graças a Deus? Ser gratos a Deus. 4 motivos, irmãos, me abrem os olhos no versículo 10, que é o versículo que nós vamos trabalhar. Versículo 10 de Daniel. Primeira coisa, irmãos, que me chama a atenção de Daniel é que nós devemos
aprender a render graças a Deus quando tudo está bem. Quando tudo está bem. Nós notamos que Daniel, que o livro de Daniel fala que Daniel ele era constante nas suas orações e constante também rendendo graças a Deus. Versículo 10. E se punha de joelho e orava e dava graça diante de Deus, como costumava fazer. Então a vida de Daniel era costumeiro render graças. E ele rendeu graças, irmãos, quando ele foi escolhido para ser um dos sátrapas e para ser um dos presidentes, irmãos. Para vocês que não sabem, quando o Império Sírio ele tomou a Babilônia, né? Destruiu os descendentes de Nabucodonosor e reinou Sírio e depois Dário, eles dividiram todas as regiões conquistadas em pequenas cidades ou prefeituras ou governanças que eles chamavam de satrápias. Então as satrápias seriam as divisões do reino conquistado por Ciro e por Dário. E essas satrápias eram governadas por sátrapas. Seria como se fosse um estado governado por um governador, ou uma cidade governada por um prefeito. E um desses prefeitos era Daniel, e ele também era um dos 3 que presidiam essas satrápias. E Daniel, irmãos, rendia graças a Deus, porque Deus o abençoara com a confiança do rei, de tal forma que ele queria constituir a Daniel não só como sátrapa, não só como presidente, mas ele diz no versículo 3, então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava estabelecer sobre todo o reino. Daniel não seria apenas mais um governador ou presidente, Daniel seria o grão-vizir, o segundo no poder, assim como José era o segundo no poder do faraó do Egito. E Daniel rendia graças, irmãos. Nós precisamos aprender a render graças pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Eu vejo, irmãos, hoje em dia, muitas pessoas que são abençoadas por Deus, mas infelizmente, irmãos, são mal agradecidas. São mal agradecidas. Tem tudo, tem um bom emprego, tem uma boa família, um bom esposo, um bom marido, os filhos obedientes. E mesmo assim continuam resmungando. Em vez de render graças a Deus, porque Deus tem abençoado a vida deles. Lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos uma pessoa que era assim, que era uma pessoa que não glorificava o nome de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo número 21, fala de Herodes. Herodes que acusou Jesus e o levou à morte. Fala assim, em um dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, é voz de um Deus, e não de homem. E no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glórias a Deus, e comido de vermes, expirou. Qual o motivo que Herodes foi morto, irmãos? Porque ele não glorificou, não deu graças a Deus, porque Deus colocou Herodes para ser o rei de Israel. Ele tinha poder, tinha dinheiro, tinha tudo, irmãos, mas não glorificava na sua boca a Deus, não colocava a Deus como aquele que deu para ele todo o seu benefício, irmãos. Eu acho que o mal das pessoas não glorificarem a Deus quando estão bem é porque acham que conquistaram aquelas coisas por suas forças. Pelo seu poder, pela sua inteligência, pela sua boa criação, porque seus pais o ajudaram, pela sua capacidade física. Mas na realidade, irmãos, tudo vem de Deus. E nós precisamos entender isso. Outro texto que fala sobre ingratidão, irmãos, é o texto de Romanos, capítulo 1. Romanos 1, 21 também, coincidentemente, fala assim, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos no seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato. Aí Paulo fala exatamente no nosso tempo, irmãos, que as pessoas não glorificam a Deus.
não glorificam a Deus. Nem por mais um dia que Deus lhes deu de vida. Não tem glorificado ao Senhor. Precisamos, irmãos, aprender com Daniel e sermos gratos a Deus quando nós estamos bem. Quando nós estamos com saúde, quando nós estamos empregados, quando nós estamos bem com nossa esposa, com os maridos, quando nossos filhos estão submissos, quando nossos filhos estão sendo guardados por Ele. Agradeça a Deus. Dobre seu joelho e renda graças a Deus. Fale coisas boas do que Deus tem feito por sua vida. Pare de murmurar, irmãos. Precisamos reconhecer e dar graças a Deus até pelas pequenas coisas, irmãos. Jesus, todo momento glorificava a Deus e dava graças. Ao partir do pão, ele sempre levantava o pão e dizia: Senhor, graças te dou por esse pão. E rendendo graças, partia o pão. Na ceia do Senhor ele faz isso também. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago fala sobre isso. Porque nós temos que dar graças por todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? Tiago 1, 17. Porque toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação e nem sombra de mudança. O que Tiago quer dizer? Que tudo que você tem, que todas as bênçãos que você tem, que recebeu, tudo vem de Deus. Tudo vem do Senhor. E por isso nós temos que abrir nossa boca e render graças a Deus. Primeira coisa que eu aprendo com Daniel. Dê graças a Deus quando você está tudo bem. Quando você está numa boa. Porque tudo aquilo que você tem vem de Deus. Glorifique o nome de Deus. Segunda coisa, irmãos. Daniel primeiro aparece no começo do texto como aquele que é agraciado, ele tem um bom emprego, ele é agora o presidente, vai ser promovido para ser o segundo no poder da Babilônia. Mas por maquinação dos inimigos, irmãos, o rei Dário, ele assina um interdito, uma lei, que diz que por um mês, qualquer um que fazer petição a outro Deus, senão a ele, como imperador, seria lançado às covas dos leões. E aquilo para Daniel, irmãos, é a sentença de morte. Daniel estava condenado à morte, porque ele, como um servo fiel de Deus, não ia deixar de fazer suas petições, nem suas orações ao Senhor. Segunda coisa que eu aprendo, irmãos, é que Daniel, mesmo na situação mal, mesmo na certeza da morte, não parava de dar glórias a Deus, de render graças ao Senhor. Dê graças ao Senhor, mesmo quando tudo vai mal. Perdeu o emprego? Glórias a Deus. A mulher brigou com você? Glórias a Deus. Os filhos estão ficando rebeldes? Glórias a Deus. Não pela rebeldia, não pela briga com a mulher, não pela perda do emprego, mas por saber que mesmo nessas situações, Deus está conosco. Deus está conosco no meio dessa pandemia, irmãos. Deus está conosco no meio das dificuldades financeiras. Deus está conosco em meio às dificuldades com os filhos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já estaríamos consumidos, irmãos. Quando Daniel soube da sentença de morte que foi lançada pelos seus inimigos, Daniel não se oprime, mas ele continua indo, fazendo suas orações e dando graças a Deus. Senhor, graças eu te dou. Mesmo que eu morra hoje, mas tudo que tu me deu nesses anos que eu tive, glorificado seja o seu nome. Glorificado seja o seu nome. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. E nesse tudo, irmãos, quer dizer na situação boa e quer dizer na situação ruim. Em todas as circunstâncias, devemos dar graças a Deus. Dar graças ao Senhor. Eu sei que não é fácil, irmãos. Preocupação, dor, necessidade, doença.
Tudo isso é coisa que nos deprime, irmãos. Tudo nos deprime. Sei que nossa igreja ainda está triste com a morte do irmão. Mas nós temos que glorificar o nome de Deus, saber que ele foi um bom servo. E que ele hoje está na graça com Deus. Glórias ao nome do Senhor. Deus deu e Deus levou. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificar o Senhor nas nossas lutas. E é isso que Jó fala, irmãos. Jó, ele perde os seus bens. Jó, ele perde os seus filhos. E Jó, por final, perde a sua saúde. E lá, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, Jó fala assim, olha, eu nu saí no ventre de minha mãe. E eu nu, eu vou voltar. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificar o Senhor, dar graça ao Senhor em meio a dificuldades. Sabemos que agora nesse período, irmãos, igrejas vazias, fechadas, algumas igrejas com dificuldade financeira, os irmãos não podem se ver, se abraçar, mas temos que glorificar o nome do Senhor, irmãos, porque Deus nos deu uma ferramenta de nós nos comunicarmos, que é a internet. Então, renda glórias ao Senhor. Irmãos, um exemplo de glorificar o Senhor nas lutas é o exemplo de Paulo e Silas, irmãos. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho, fazendo curas, fazendo bem, e de repente eles são presos, são açoitados, são levados até o cárcere e eles são presos pelos pés. E com as costas dilaceradas pelos chicotes, com o desconforto de dormirem no chão amarrados, presos ao tronco, mas Paulo e Silas começam a cantar louvores ao Senhor, a render graças ao Senhor. Que maravilha, né, irmãos? E diz o texto lá em Atos dos Apóstolos, que ali o poder de Deus se manifesta com terremoto e ali o carcereiro é salvo por causa de Paulo e Silas, que mesmo no sofrimento glorificam o nome do Senhor, irmãos. Que testemunho, né? Será que nós podemos também dar esse testemunho de nossas vidas quando nós passamos por uma dor? Primeira coisa, irmãos, glorifique ao Senhor quando tudo vai bem. Segunda coisa, glorifique, dê glória ao Senhor quando tudo não vai bem. Terceira coisa, irmãos, dê graças a Deus, mesmo não sabendo o resultado das suas orações. Daniel, ele ouve de alguém da lei que estava sendo lançada agora, que foi assinada por Dário. E ele faz o que, irmãos? Ele vai para o seu quarto, ora a Deus, rende graças a Deus. E ele com certeza deve ter orado pela vida dele, pela vida dos seus irmãos que também eram fiéis. Mas Daniel não sabia se ele iria morrer ou se Deus ia livrar ele, irmãos. Nós não sabemos. Nós oramos, entregamos nossa vida na mão de Deus, mas ninguém sabe se vai sair, sentir uma dor, sentir um mal-estar, ser atropelado, pegar um Covid, ninguém sabe. Mas nós entregamos todo dia a nossa vida a Deus. Mas Daniel faz uma coisa que muitos não fazem, irmãos. Daniel, mesmo sem saber do resultado da oração, ele rende graças a Deus. Senhor, graças eu te dou, porque está assinado uma lei que me condena à morte. Mas eu glorifico o seu nome mesmo assim. Irmãos, existem 3 formas de Deus responder ao homem, né? De nos responder, ao homem e à mulher. Ele pode responder com sim. Olha, eu vou atender sua petição. Eu vou resolver o seu problema, te dar a bênção. Sim, eu vou resolver, eu vou atender. Deus também pode responder com não. Olha, não vai dar certo não. Infelizmente você vai sofrer, você vai passar dificuldade, você vai ter alguns problemas. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. Ou Ele pode dizer, olha, não é o tempo certo. Espere. Passe um pouquinho pela prova, mas logo te dou uma resposta. Se vai ser sim ou se vai ser não. Fique na expectativa. Mas mesmo, irmãos, em qualquer uma das 3 situações, sim, não ou espere, o homem e a mulher de Deus deve render glórias, render graças a Deus por estar fazendo a vontade de Deus.
Porque Deus, Ele cuida de nós. Em qualquer situação devemos agradecermos, sermos gratos. Jesus agradeceu até por ir para o Calvário por nós, irmãos. E com certeza, mesmo se nós estivermos passando por uma situação difícil hoje, nós passamos por muitas situações boas na nossa vida. O problema é que nós só vemos o mosquito que cai na sopa. Mas não vemos que antes Jesus, Deus, nos deu uma sopa para tomar. Devemos dar graças, mesmo não sabendo o resultado. E última coisa, irmãos. Ainda no versículo 10, diz que Daniel, 3 vezes ao dia, se punha de joelhos e orava e dava graça diante de Deus, como costumava fazer. A última coisa que eu aprendo com Daniel, irmãos, é que nós, como servos do Senhor, como servas do Senhor, devemos tornar a gratidão como um costume na nossa vida. A gratidão não pode ser uma coisa esporádica. Somente quando eu recebo a bênção, vou fazer um culto de ação de graças. Ou fazer um culto de bodas. Boda de prata, boda de ouro. Não, estou completando 25 anos de casado. Estou completando 50 anos de casado. Ou fazer um culto de gratidão pela cura de meu filho, de minha filha, por uma bênção que recebi. Isso é bom? É. Mas o render graças deve ser diário na vida do homem de Deus. Porque Deus nos dá as grandes coisas que nós temos que falar e agradecer, mas também nos dá as pequenas coisas, irmãos. Acordarmos já é uma dádiva. Almoçarmos já é uma dádiva. Podemos sair para trabalhar e voltar para nossa casa já é uma dádiva. Por isso nós temos que ter sempre o louvor a Deus e a gratidão nos nossos lábios, irmãos. Não podemos cessar de sermos gratos. Porque a prática, irmãos, leva à perfeição. Imagine que a perfeição é na glória e que nós estaremos todo dia glorificando o nome do Senhor, sendo gratos a Deus pela eternidade. Nós temos que praticar no nosso dia a dia, na nossa vida que é pequena. A palavra fala que nossa vida é como um vapor. E nesse vapor nós temos que agradecer a Deus para que no oceano da eternidade nós saibamos como devemos glorificar o Senhor. Lá em Colossenses 3,17, Paulo fala assim: e tudo que fizerdes, seja por palavras, seja em ação, fazei o nome do Senhor Jesus, dando sempre graças através dele a Deus, ou por ele a Deus. Continuamente dando graças, continuamente agradecendo. Efésios capítulo 5, versículo 2, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala que nós vamos dar graça em tudo, em todas as coisas, sem limitações, nas coisas boas e nas coisas ruins, nas situações boas e nas situações ruins, nas bênçãos e nas dificuldades, irmãos. Sermos gratos. Uma das coisas, irmãos, que mais afligia a Deus na época do Êxodo, na época que o povo de Israel estava no deserto, era a murmuração, irmãos. A murmuração desagradava a Deus. Deus livra o povo do Egito, da escravidão, e o povo, em vez de dar graças a Deus, murmurava, porque ia para o deserto. Depois chegava no deserto, Deus dava a possibilidade de ir para a terra prometida, eles reclamavam da água. Aí Deus dava água, eles vêm dar graça, reclamavam porque não tinha comida. Aí Deus dava comida, reclamava porque a comida, o pão que descia do céu, era todo dia pão. E ele falava que você tinha saudade das panelas, das carnes do Egito. Aí Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, esse povo é murmurador, tem a cerviz dura, não rende graça de nada. Eu vou matar todo mundo, vou fazer de você uma nação. Mas Moisés fala assim para Deus: ó Deus, não faça isso não, Deus. E Deus perdoa mais uma vez o povo. Mas o povo, por causa da murmuração, em vez de render graças, o povo fica 40 anos, irmãos, no deserto.
até que todos aqueles que murmuravam morressem. Aí eu penso, por que Deus queria que os que murmurassem ficassem no deserto? Para que o povo que entrasse na terra prometida fosse povo que soubesse render graças a Deus pela sua misericórdia, pelo seu favor, pelas suas bênçãos, pelo seu cuidado. E diz a palavra de Deus que os homens de 60 anos para baixo, eles não entraram na terra. Mas aqueles que eram novos, que aprenderam a render graças a Deus, entraram na terra prometida. Temos motivo para agradecer, irmãos? Não temos motivo de gratidão? Mas tenha certeza, irmão, que em qualquer situação devemos agradecer e glorificar o nome de Deus. Porque poderíamos estar pior. Poderíamos estar em situação pior. Não estamos, porque a misericórdia de Deus está sobre nós. E por isso devemos render graças e glorificar o nome do Senhor. Glorificar cada dia. Sermos como Daniel, que em toda situação dava graças. Na situação boa, dava graça. Na situação ruim, na certeza da morte, dava graças, rendia graças. Mesmo sem saber se seria respondido, dava graças. E isso se tornou uma constante na vida de Daniel. E que nós também, como povo de Deus, consigamos colocar em nossos lábios ações de graça ao Senhor, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele fez e pelo que Ele há de fazer na nossa vida, na vida de nossa família, na vida da nossa igreja. Rendemos graças, irmãos. 1 Pedro 5,7 fala assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado do seu povo. Sejamos gratos a Deus. Aprendamos com Daniel. E que nós possamos ir ao nosso quarto, orarmos, demonstrarmos gratidão, mas também que possamos abrir as janelas, que simboliza o abrir da sua boca para o povo, e glorifiquemos o nome do Senhor, e rendemos ações de graças ao Senhor, que é digno de honra, glória e majestade. E que nós consigamos, nesse mês de aniversário, também glorificar a Deus pela existência da nossa igreja, por 10 anos de existência da primeira igreja batista da Barra, e por mais um ano que nós estamos organizados como igreja batista ali na Barra, sendo grato pelo que nós já passamos, pelo que Deus fez por nós, porque ali é uma luta, mas que Deus está à frente. Também possamos render graças a Deus por hoje, por mesmo estando fechados as portas do templo físico, mas estando aberto nas portas espirituais. Em cada casa há uma igreja. E também rendemos graças a Deus, porque Ele há de fazer muito pela nossa igreja, muito pelo povo de Deus ali na Barra, e muitas pessoas serão cansadas. Glória seja dada ao nosso Deus. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, entramos na Tua presença, Senhor, para render graças a Ti, Senhor. Porque Tu tens feito muito no nosso meio, Senhor. Mesmo nós não temos enxergado, mas Tu tens operado no meio da nossa vida, no meio da nossa família, no meio da nossa igreja, no meio do bairro da Barra, no meio do bairro que nós moramos, Senhor. Tu tens feito maravilhas, basta nós, Teus servos, abrirmos os olhos, Senhor. Que mesmo em meio às aflições, destes dias de luta, de pandemia, nós sentimos a Tua presença, apresenta o Teu Espírito Santo no nosso meio, Senhor. Continua agindo, Senhor. Continua colocando nossos lábios, Senhor, motivo de louvor ao Teu nome, Senhor. Tira a murmuração de nossa boca, Senhor. Faz de nós servos que rendamos graças todos os dias, Senhor, para o louvor da Tua glória, Senhor. Nos abençoa. Ser com aflito, ser com desempregado, ser com enfermo, e dá a ele motivo cada vez mais para glorificar o Teu nome. Ser também com aquele que está bem de vida, com saúde, bem financeiramente. Que ele saiba que tudo vem de Ti, Senhor. E por isso precisamos lhe agradecer. Torna ações de graças uma constante na vida do Teu povo, para a Tua honra e Tua glória.
em nome do santo nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima oportunidade. Amém.